Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. O centro do círculo branco reporta a justiça. Lixo em poça d'água. Um problema antigo e longe de ser resolvido. O que a gente deve fazer para evitar esses impactos? Acondicionar corretamente nossos resíduos, segregar corretamente nossos resíduos em casa e acondicionar ou fazer com que os locais onde moramos acondicione esses resíduos da forma mais correta possível para ser coletado antes do transporte. Cada brasileiro produz, em média, 343 quilos de lixo por ano. A população do país ultrapassa 210 milhões, segundo o IBGE. Agora imagina a quantidade de resíduos. Daria para encher 2.000 estádios do Maracanã. É preciso repensar na destinação de tanto lixo gerado, porque no ritmo atual, a estimativa é aumentar o volume de resíduos em 80% até 2050. Os dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente mostram: nunca foi tão urgente debater a gestão de resíduos. Centro de coleta seletiva. São imensos desafios na área de resíduos, né? O resíduos está na vida do dia a dia de todo mundo, né? O trabalho do cidadão lá no início, na sua casa, é muito importante, porque tudo começa na casa, tudo começa com a segregação dos resíduos, com a coleta seletiva, e isso que gera toda essa cadeia da reciclagem, essa cadeia de economia circular. No Brasil, apenas 4% dos resíduos coletados são reciclados. Cerca de 1/3 do lixo descartado vai para córregos, rios e lixões a céu aberto. Na tentativa de pôr fim ao descarte inadequado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 determinou o fechamento dos lixões até 2014, de acordo com o tamanho dos municípios. As novas regras não foram cumpridas por todos os municípios e o prazo foi prorrogado, 2022. Em seguida, foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que determinou o fim dos lixões até o ano passado. Isso tudo reforça como esse processo é lento no país. Antigamente, antes da Política Nacional de Resíduos, Eduardo Santos, tinha diretor de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente. 30% do resíduo indo para aterro sanitário e o resto todo para lixão. E hoje é o contrário, né? 75% do resíduo gerado ele é destinado, do ponto de vista seguro ambiental, no aterro sanitário. No começo do ano, foi sancionada a Lei 15.088, que proíbe a importação de resíduos sólidos e rejeitos, inclusive papel e derivados, plástico, vidro e metal. Antes da nova legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos proibia apenas a importação de resíduos perigosos e rejeitos que causassem dano ao meio ambiente e à saúde pública e animal. O engenheiro ambiental fala sobre o conceito da sustentabilidade, que pode se resumir em 3 R's: reciclar, reutilizar e reduzir. Quando a gente fala de reduzir, o que a gente está falando de redução? A gente está falando de redução de consumo. Então, sempre que a gente for consumir alguma coisa, a gente pensar para onde que isso vai depois que eu utilizar. Será que eu consigo reciclar? Será que eu consigo reutilizar? E se eu não conseguir, será que vale a pena eu realmente comprar esse produto? Na busca para diminuir os impactos do lixo, o Poder Judiciário tem atuado em algumas questões, como, por exemplo, em relação aos aterros sanitários. Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que aterros sanitários instalados em APPs, áreas de preservação permanente, podem manter o funcionamento até o fim de sua vida útil. No entanto, a construção de novas áreas passou a ser proibida. A gestão de resíduos é uma pauta discutida no mundo todo por fatores econômicos, sociais e ambientais. A decomposição descontrolada de resíduos aumenta a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, o que impacta no aquecimento global. Esse é um compromisso dos governos, das instituições e também da sociedade, que muitas vezes não faz a sua parte. Lixo em terreno baldio. Ceilândia, Distrito Federal. A região mais populosa do DF deveria dar o exemplo na gestão de resíduos, mas em uma volta rápida a gente encontra alguns pontos de descarte irregular de lixo. João Gomes, líder comunitário. O SLU, a administração da Ceilândia, manda recolher o lixo de manhã, à tarde você pode voltar que já tem lixo de novo. São embalagens, sacolas, TVs, móveis, restos de comidas e até de animais.
Detalhe, pertinho das residências. E não é por falta de coleta seletiva. O lixo Pedro de dentro de Conceição, casa, o catador. caminhão passa todo santo dia. O que é que eles fazem? Quer dele botar pro caminhão pegar? Não, joga tudo aí, ó. Pedro mora aqui há quase 20 anos e conta que o descarte inadequado do lixo sempre foi um transtorno. A casa dele fica bem em frente e a dor de cabeça é grande. As crianças, por exemplo, não brincam na rua e o lixo exposto é um fator de risco à saúde. Pô, tem que ter um pouco de consciência, não jogar lixo aí. O próprio morador que tem que ter consciência. Para piorar a situação, ainda tem morador que queima o lixo. A fumaça tóxica pode causar doenças respiratórias e impacta o meio ambiente. Giovanni tenta justificar. Que só o cobre para queimar. Essa fumaça não é tóxica para quem mora aqui perto? É Giovanni provável, mas Carvalho, como o vigilante. vento, eu aproveitei que o vento estava indo para lá e realmente não atinge as casas, né? Você pode ver que está direcionando naquela região lá. Nesse outro ponto, o lixo acumulado é a festa dos urubus. Garrafa, balde, sofá, né? Guarda-roupa, todo tipo de lixo é encontrado nesses lixões. Agora não está chovendo, mas aqui na capital federal os primeiros Leonardo Ferreira, meses do ano Ceilândia, são DF. de chuvas fortes. Nesse período, os cuidados com o lixo deveriam ser redobrados. É que com toda essa quantidade de entulho, é inevitável um acúmulo de água. E aí surge outro problema, silencioso e perigoso: a proliferação do mosquito da dengue. Essa população aqui, a maioria desse pessoal que mora próximo dos lixão, quase todos já pegou dengue, justamente por conta do acúmulo de lixo e da falta de prevenção do próprio cidadão. Ele mesmo, ele causa todo esse transtorno. João, a gente sabe que esse não é um problema exclusivo da Ceilândia. De norte a sul do país, principalmente em regiões periféricas, é comum encontrar um cenário parecido com esse daqui. A sensação que nós temos é de que todo mundo reclama, mas ninguém assume que faz parte do problema. Ou seja, ninguém assume que joga o lixo, né, num lugar inadequado como esse daqui. É, com certeza, porque as pessoas sabem que isso aqui não é local para jogar lixo, né? Câmera próxima Então, do assim, chão percorre a É um área de assunto porque entulho a até se pessoa não aproximar vai das casas. aparecer. Mas o que falta mesmo é a questão da conscientização dos próprios que faz isso. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra o trabalho de uma usina de tratamento de lixo que recebe mais de 2.000 toneladas de resíduos por dia. A gente volta já. Vinheta de transição. No centro é círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro é círculo branco escrito em amarelo. Repórter Justiça. Usa, veste, come e joga fora. E para onde vai esse lixo que a gente simplesmente descarta? Você sabe qual o impacto ambiental desse resíduo? Ou o caminho que ele faz quando sai da tua casa? Caminhão de lixo trafega por pequena rua em meio a árvores. Entra num depósito coberto. Estamos numa usina de tratamento do lixo do Distrito Federal. Por dia, esse local recebe mais de 2.000 toneladas de todo tipo de resíduo: orgânicos, secos, recicláveis, hospitalares, agrícolas, domésticos. E acreditem, a maior parte desses materiais estão misturados dentro de um saco só. Se o cidadão André Almeida, fizesse engenheiro o seu ambiental. papel, ele facilitaria também e ajudaria o papel do SLU, do catador, a disposição correta, o tratamento correto numa usina. Então, infelizmente, a gente ainda não tem essa adesão em massa da população. Cada saco que chega aqui precisa ser desfeito para que o resíduo seja separado. Esse trabalho, feito pelos catadores, é manual. Além do perigo de se deparar com objetos cortantes, existem outros riscos, como contato com resíduos químicos, animais peçonhentos, lixos contaminados, fora a exposição ao chorume, que além de tóxico, possui um cheiro forte e muito, mas muito Eva desagradável. Barros Montes, Tem o presidente da vidro, que cooperativa eles Renove. não faz o descarte correto, a separação dele corretamente, não embala ele corretamente. Então, assim, muito catador se corta por causa desse processo todo que não faz correto na residência. Animais, bicho morto também, que tem outros lugares que é descartado, ele joga tudo no meio. Então, assim, tem várias coisas que hoje a população
poderia fazer outro descarte, ou poderia fazer a separação corretamente, e eles não fazem, e isso atrapalha muito o nosso trabalho hoje. Andréa, diretora técnica do Serviço de Limpeza Urbana do DF, e Eva, catadora e presidente da cooperativa que atua dentro dessa usina, são mulheres que fazem a gente entender melhor a dura realidade do caminho que o lixo percorre no Brasil. Nós pagamos, né, todos os meses para a cooperativa alguns milhões para poder fazer essa separação, porque já era para chegar tudo separadinho e eles só retirarem. Além disso, quando a gente fala de resíduo, a gente não fala só desse resíduo. A gente tem um resíduo que é de descarte regular. É um material que prolifera muito vetor, é rato, barata, escorpião, arboviroses. É um trabalho essencial e é um trabalho que a população ela tem que se atentar que é dever deles fazer esse trabalho, né? E eles fazendo esse processo, melhora na renda do catador, melhora na nossa separação. Hoje, o que é levado para o aterro sanitário, que é aterrado, a gente pode aproveitar bem mais com a separação correta da população. O Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, de acordo com o último relatório da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente, a ABREMA. Cada brasileiro produziu, em média, pouco mais de 1 quilo de resíduos por dia só em 2022, o que representa mais de 220 mil toneladas de resíduos gerados diariamente. Chegam os materiais até aqui, é passado nas linhas de catações, são 2 linhas de catações, os catadores já estão cada um nos seus postos de trabalho, e aí vai tirando o material que é reciclável do meio da convencional, porque a gente mexe com a convencional, tirando o que é reciclável e assim dando renda, né, a nós catadores. Tanto Renata lixo Teodoro, orgânico Brasil, quanto reciclável que chega aqui na usina, passa por essa esteira. Aqui nessa esteira vai embora resíduo orgânico. Os recicláveis, eles são separados pelos catadores. Cada catador cata um tipo de resíduo. Eu vou catar as latinhas. É um trabalho extremamente minucioso, que exige muita atenção e que tem, claro, que ser mais valorizado. Usando luvas, capacete e máscara, ela pega uma lata da esteira à frente. Eu espero que a gente, com o nosso trabalho que a gente exerce hoje, né, que seja mais reconhecido futuramente. Mulher de óculos digita em teclado de computador. O Poder Judiciário também está atento a essa questão. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Plano de Logística Sustentável, que estabelece metas para reduzir o desperdício e adotar práticas sustentáveis dentro dos tribunais. Outro exemplo é o Programa de Coleta Seletiva Solidária, que incentiva a destinação correta de materiais recicláveis e o apoio a cooperativas de catadores. De grandes a pequenas atitudes, o caminho para um futuro mais sustentável também começa dentro de casa. Eu sei que Helena separar Magalhães, lixo em servidora casa pública. é um trabalho de formiguinha e que a gente não vai mudar o mundo assim, mas às vezes são atitudes muito simples e muito pequenas que são suficientes até para influenciar outras pessoas. Então, eu vejo que eu já consegui influenciar meus pais, meus irmãos e alguns amigos que já adotaram alguma atitude diferente nas suas próprias casas. Arquiteta e servidora pública, Helena começou a separar o lixo com mais rigor depois que conheceu e trabalhou em um órgão de limpeza urbana. Na minha primeira visita ao centro de triagem, eu vi que o lixo que vem da coleta seletiva chega nesse local totalmente misturado. Chega junto com lixo de banheiro, com lixo de cozinha, lixo orgânico e todos os tipos de resíduo. Então, eu fiquei muito chocada e desde então eu decidi que da minha casa o lixo sempre iria sair devidamente separado e organizado. O que mais chamou a atenção dela foi ver como o lixo chegava e como o trabalho era feito, basicamente de forma totalmente manual. Eu acho que o grande lance do lixo é a gente conhecer o que acontece com ele depois que ele sai da nossa casa e qual o caminho que ele faz. Porque às vezes a gente acha que ele simplesmente desaparece, porque a gente descarta e de fato o caminhão pega e a gente não sabe para onde que ele vai. Então, saber o que acontece, né? Saber que uma parte vai para uma cooperativa, uma parte grande vai para o aterro sanitário, entender o que é um aterro sanitário, que é uma estrutura que tem uma vida útil,
eu acho que é o primordial, assim. Eu acho que isso sensibiliza as pessoas e isso faz com que a gente mude algumas atitudes. Ela lava potes descartáveis usados. E ainda, no próximo bloco você vai conhecer mais histórias de pessoas que dão passos essenciais em busca de um futuro mais limpo e sustentável. É daqui a pouquinho, não saia daí. Vinheta de transição. O centro em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vinheta de transição. O centro em círculo branco, escrito em amarelo, Repórter Justiça. Caminhão de lixo dá ré em rua estreita. Trabalhadores posicionam containers de lixo em compartimento do caminhão. Grandes metrópoles ou pequenas cidades. Vimos no bloco anterior que a gestão de resíduos sólidos é um dos maiores desafios ambientais do Brasil. Mas, em meio a esse cenário, existem pessoas que fazem a diferença e transformam resíduos em recursos, se dedicam ao consumo consciente e à reciclagem e mostram que a mudança começa com pequenas ações. Miriam Lucci, Quando você geógrafa. decide uma vida mais saudável, automaticamente você vai diminuir os seus impactos ambientais, pois descasca mais e desembala menos, evitando muitas embalagens. A preocupação com o meio ambiente vem de muito tempo por questões familiares. Miriam é alemã e mora no Brasil há mais de 20 anos. Eu fui criado por pais que cresceram numa Alemanha pós-guerra totalmente destruída e que me ensinaram a não desperdiçar nada, a conservar os recursos naturais e amar e respeitar a natureza. Ela tenta evitar o uso de plásticos e encontrou alternativas como esses paninhos que substituem o papel filme, por exemplo. Também prefere lojas a granel e leva os próprios vidros para repor os produtos sem embalagens. Em casa, nós adotamos as esponjas vegetais em vez de esponjas sintéticas e substituímos o plástico filme pelo pano de cera. Adotamos o shampoo e o condicionador em barra. Também não usamos mais sabonete líquido, mas sabonete em barra. Evitamos ao máximo a entrega de produtos e de comida em casa, porque eles estão sempre muito embalados, né? Para uma mudança de hábitos, o ponto de partida pode ser simples: separar o lixo, reduzir o consumo de descartáveis e buscar alternativas mais sustentáveis no dia a dia. Como diz o velho ditado, pense globalmente, haja localmente. Cristiane levou isso para a vida pessoal e profissional também. Eu tento, levar Oliveira, as melhores práticas para dentro das empresas, para os eventos. Eu tento fazer com que a produção de resíduo seja minimizada, seja otimizada, e que a destinação dos resíduos seja realizada da melhor maneira possível, nas empresas e nos eventos. E eu tenho que fazer isso aqui dentro de casa também. A bióloga especialista em gestão de resíduos sólidos encontrou uma brecha para unir o útil ao agradável e hoje trabalha com a gestão desses resíduos em grandes eventos da capital. O GDF publicou uma lei, a Lei 5.610, em 2016, obrigando as empresas e eventos que produzissem mais de 120 litros de resíduo não reciclável por dia, eles eram obrigados a ter a gestão de resíduos sólidos, como determina a lei. E eu vi uma oportunidade e desde então eu trabalho com isso. Tanto que, em 2017, produziu um grande evento em Brasília com a gestão de resíduos, onde trouxe uma cooperativa de catadores de lixo. Lá, eles fizeram uma triagem e separação de todo o resíduo produzido no evento. Todos os resíduos recicláveis eles foram doados para essa cooperativa, o que permitiu que esse reciclável fosse vendido e fosse convertido em renda para essa cooperativa. Naquela época, esses recicláveis eles representaram um pouco mais de R$8.000 para todos os cooperados, o que foi extremamente importante naquele momento. Cristiane considera esse evento um marco porque fez as pessoas enxergarem os resíduos e o trabalho dos catadores de um jeito diferente. A sociedade começou a enxergar esses profissionais como importantes, como eles de fato são, e eles conseguiram se enxergar dentro da sociedade, ver que o trabalho deles, que antes era
de certa maneira marginalizado, hoje está inserido dentro de uma cadeia, dentro de um ciclo extremamente importante para a sociedade. Enquanto mãe e esposa, a educação ambiental também está presente na rotina da casa com o marido e as 2 filhas. Todos já entendem e contribuem com a separação do resíduo produzido pela família. Aqui em casa a gente tem as lixeirinhas separadas, eu uso o saco plástico, né, nas cores específicas para cada tipo de resíduo. Então, o azul para o reciclável, o preto para o lixo úmido, né, que aqui seria o rejeito. Eu faço a separação do resíduo orgânico. A transição para um modelo sustentável na gestão de resíduos exige esforços não só da sociedade, como também das empresas e dos governos. Incentivos à economia circular, como a utilização de embalagens biodegradáveis e a adoção de práticas sustentáveis, são caminhos promissores a se seguir. Em Brasília, esta empresa de embalagens tem apostado nisso e só compra papel de madeira de fontes renováveis. Renato Martins, é um gerente desafio operacional. Você convencer a pessoa, o consumidor, seja lá quem for, sair do plástico para ir para o papel. Mas depois que ele vai a primeira vez, não tem caminho de volta. No mercado, desde 2017, a empresa fez fortes investimentos em maquinários próprios para o segmento de embalagens alimentícias e chama a atenção dos clientes pela customização como aliada à divulgação da marca e a sustentabilidade como ferramenta de marketing. A sociedade como um todo, ela tem que ter essa consciência, porque você pensa hoje no presente, no custo que você tem hoje no presente, mas lá na frente você vai estar colhendo as consequências de um consumo desenfreado de materiais que não são biodegradáveis, não são sustentáveis. Esse papel já tratado passa por todo um processo ali no maquinário para se transformar numa embalagem. Aquela máquina ali, no caso, está produzindo copos como esse daqui. A diferença é que esse material vai ser degradado pela natureza em apenas alguns meses e não anos, como é o caso dos plásticos. Aquela embalagem que chega para você ali, quando ela é sustentável, mostra que a empresa ela tem conscientização social e ambiental, né? Então é algo que precisa nascer da ponta. Você vai numa lanchonete, você vai na sorveteria, o potinho ali é de papel biodegradável. Então é toda uma cadeia. Renato conta que, apesar dos desafios, como o alto custo dos insumos, a mão de obra desqualificada do setor e a falta de consciência dos consumidores, ainda assim o mercado vem apresentando um crescimento. O mais difícil é você fazer a primeira venda. Porque depois que o nosso cliente, ele compra, né, o material biodegradável, porque ele é mais bonitinho, ele é personalizável, né? Ele é mais palpável ali na sua mão. O consumidor, quando ele recebe aquele produto biodegradável e sustentável, ele não quer mais o plástico, ele quer aquele material. Então, assim, vai criando, né, uma corrente, vai aumentando a gama de clientes. Prateleira com várias embalagens produzidas pela empresa. E assim eu encerro o programa de hoje. E você já está seguindo a gente no Instagram? Anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção de Lídia Aragão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Montagem Leonardo Ferreira. Edição de texto Leonardo Ferreira. Edição pós-produção Thiago Lopes. Cabelo e maquiagem Eliana Brandão. Cinegrafia Lázaro Filho Real Góes. Assistência técnica Kleber Leite, Thiago Mesquita. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Rosa Vaza. Técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura Célio Ramos. Gerência de gestão de conteúdo Viviane Anac. Coordenadoria da gestão de TV e Rádio Justiça Denilson Morales. Secretaria de Comunicação Social Mariana Oliveira.